27º degrau motor diferencial. Por volta de 1819 o engenheiro Charles Babbage foi em uma viagem pela sua universidade para avaliar uma calculadora que havia sido criada. Na volta dessa viagem Charles Babbage veio conversando com outros cientistas sobre calculadoras. Eles comentaram na possibilidade de construir uma máquina que fizesse os cálculos repetitivos usando um sistema que usasse uma calculadora Leibniz ligada a um dispositivo de tir, já que poderiam criar uma máquina capaz de realizar cálculos complexos. A outra pessoa que criou o motor diferencial se despediu de Babbage quando desceu do trem e nunca mais foi visto. Mas Charles Babbage resolveu que construiria a máquina. O projeto de Babbage era bastante avançado para a época. Ele leria o programa a partir de cartões perfurados e faria os cálculos em sequência. No entanto, Babbage estava limitado à tecnologia de sua época e construir o motor diferencial exigia peças de alta precisão que na época eram difíceis de serem produzidas e muito caras. O projeto levou no total quase 50 anos para ser concluído e foi o filho de Babbage, Edward, que concluiu o trabalho dele. E Edward fez apenas uma versão reduzida do motor diferencial, apenas uma parte do projeto de Babbage. Um motor diferencial completo somente foi criada no século XX pelo Museu de Tecnologia Britânico por volta da década de 1990 usando técnicas de produção modernas. Vigésimo oitavo degrau máquina analítica. A primeira programadora. Não podemos contar a história da máquina analítica sem contar a história de Ada Byron ou Ada Lovelace, como ficou conhecida depois que ela casou. Ada nasceu em 10 de dezembro de 1815. Na época que Ada nasceu, seu avô era um dos homens mais ricos do Império Britânico. Mas aos 10 anos seu avô morreu e assumiu o comando da família seu pai, Lord Byron. Seu pai gastou toda a fortuna da família em poucos meses. E teve que fugir da Inglaterra. Sua mãe se separou no seu pai para evitar ser processada pelas suas dívidas. Ada passou de uma menina rica para uma menina que vivia de favores na casa dos tios. Ada aos 19 anos foi apresentada a Charles Babbage, pois ele precisava de uma assistente que fosse muito boa com matemática e lógica. Babbage se tornou um mentor para Ada e alguns dizem que uma figura paterna que compensou a falta do pai. Ada, durante seu trabalho com o motor diferencial, ele procurou fazer notas. Suas notas começaram com uma tradução de um trabalho de um cientista. Bom, antes de Ada já haviam programadores, mas ela é reconhecida como a primeira programadora pois ela foi a primeira pessoa no mundo a criar teorias sobre computadores e seu uso. Ada morreu jovem de câncer. As notas de Ada eram tão revolucionárias que Babbage, além de publicar suas notas, resolveu criar um novo tipo de computador que fizesse algo similar que Ada proporá. A máquina analítica, além de fazer cálculos um após o outro sequencialmente como a motor diferencial faria, ela também podia realizar operações lógicas e fazer desvios nos programas e operações binárias. Mas como o motor diferencial levaria 50 anos para ser criada e somente Edward Babbage completaria o projeto e apenas a versão reduzida, que era uma versão simplificada. Como o motor diferencial seria totalmente construída pelo Museu Britânico de Tecnologia na década de 1990. Babbage, Ada e Edward estavam limitados a uma tecnologia do século XIX, mas seu trabalho influenciaria outros cientistas que vieram depois deles. E acabaria levando aos computadores que existem hoje. Vigésimo nono degrau a máquina de tabular, equipamento de registro de unidade. No censo norte-americano de 1880 levou quase de 8 anos para ser processado manualmente. E os especialistas previram que o próximo censo 1890 demoraria mais de 10 anos, tornando o trabalho do censo inútil. Em 1880 o engenheiro Hermann Lerite trabalhava com uma máquina que recolocava cartões perfurados que caiam no chão em ordem de novo. Teve ideia de criar uma máquina que processasse cartões perfurados.
Até a máquina de tabular, as máquinas podiam apenas usar os dados para calcular ou como valores lógicos. Com a máquina de tabular, os computadores ganharam a capacidade de trabalhar com dados não calculáveis como idade, sexo, raça, etc. Em vez de calcular como números, esses códigos binários podiam ser contados ou contabilizados. A máquina de tabular funcionava com um tipo de cartão perfurado que foi estabelecido por Hermann em 1888 e contínuo em uso enquanto os sistemas de cartões estavam em uso. Hermann Hollerith criou uma empresa chamada CTR. A empresa em 1928 mudou de nome para IBM. Uma polêmica sobre a máquina de tabular é que a IBM criou uma fábrica na Alemanha e durante a Segunda Guerra Mundial a fábrica foi tomada pelos nazistas. E as máquinas de tabular acabaram sendo usadas para controle dos cadastros no Holocausto. A máquina de tabular foi fabricada até a década de 1960 em modelos cada vez mais complexos. O modelo 405, que foi o último fabricado, já possuía alguns componentes eletrônicos. Durante esse tempo, esse computador foi usado para o censo, para os governos, bancos e grandes empresas de contabilidade. Não se tem um tempo de uso da última máquina.